Convido a igreja do Senhor a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Eu peço ao pastor que possa fazer essa leitura e também orar. Marcos 5, 25 a 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecendo a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremenda, cônscia do que dela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glorioso e majestoso Rei, o médico dos médicos, nós estamos, Pai, na tua presença mais uma vez nesta noite, reunidos como congregação, Pai, e nesta noite, Pai, com certeza absoluta, Pai, é noite de cura, é noite de transformação, é noite de restauração, é noite de libertação, é noite, Pai, em que o Senhor operará, Pai, grandemente, Pai. Por isso, Pai, use, Pai, a tua serva, como sempre a tens usado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma palavra bastante conhecida, onde vários pregadores já trouxeram essa palavra. E aprove ao Senhor mais uma noite trazer essa palavra falando a respeito da mulher hemorrágica. Essa mulher, ela é fora do sério. Primeiro, ela não tem nome. O texto diz uma certa mulher. Então ela não tem nome, mas ela tem propósito. E o propósito tem que estar acima do nome. E ela possui propósito. E o texto diz que ela havia perdido tudo. E alguém falou para ela de Jesus. A fé devemos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não perdeu alguma coisa, ela perdeu tudo que ela possuía. Ela perdeu dinheiro, ela perdeu saúde. As mulheres sabem que o ciclo menstrual não é o mês inteiro, mas é 3 dias, 4 dias, 5 dias, máximo 7 dias. Mas ela estava há 12 anos sofrendo desta enfermidade, 12 longos anos com a mesma enfermidade. E nesse mesmo capítulo aqui nós temos também a história de Jairo. Jairo, o pai que estava com a filha doente. E observando a palavra de Deus, a gente vê que todo doente, ele sempre tinha um parente que levava ele até Jesus. A maioria deles, alguém os levava até Jesus.
E Jairo era diferente. Jairo, muito esperto, ele não levou a menina até Jesus, mas ele trouxe Jesus até a menina. E Jairo disse assim: vamos lá em casa, Jesus. No meio do caminho, então, o texto diz que parece uma mulher que não tem nome, uma mulher que não tem mídia, não tem Instagram, não tem Facebook, mas ela tem uma coisa: ela possui a fé, e a fé que a levou até Jesus. Uma mulher que há 12 anos estava enferma. Jesus está ali andando no meio da multidão. E é interessante que a gente vê aqui no texto que essa mulher, ela não vem na frente de Jesus. Não, ela vem por trás. Significa que Jesus estava à frente e ela vinha atrás de Jesus. Então, o que te move não pode estar atrás, mas tem que estar à sua frente. A palavra de Deus fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Então, o seu propósito não é o que está atrás, mas é o que está na frente. E essa mulher, então, ela perdeu muitas coisas. O Senhor disse: não chore por aquilo que se foi, não perca tempo sofrendo por aquilo que se foi, mas se prepare por aquilo que virá. Porque o que Deus vai trazer para você vai superar aquilo que se foi. Amém? Quando ela viu Jesus, ela disse assim: a minha chance é agora. Ela deve ter pensado com ela mesma: a minha chance é agora. Os médicos não resolveram a situação, os problemas daquela mulher. 12 anos, médico nenhum não resolveu, mas Jesus resolveu. 12 anos, nenhum médico resolveu o problema dela. Jesus resolveu o problema dela em um dia. Para os médicos, ela deu tudo e não ganhou nada. Tudo que ela tinha não ganhou nada. Mas para Jesus ela não ganhou nada. Mas ganhou tudo. Lá foi ela quem tocou Jesus. Lá aqui no texto foi a mulher quem tocou Jesus. Mas aqui na igreja vai ser o contrário. Nesta noite, quem vai tocar na sua igreja é Ele. Quem crê nisso? Que Ele já está tocando. Quantos aqui podem sentir o toque do Senhor? Aleluia. Essa mulher, ela estava vivendo dias difíceis. Eu não estou falando de 12 meses, mas de 12 longos anos perdendo sangue. Nós sabemos que sangue é vida. E lá vem ela. Lá vem a mulher perdendo sangue, mas se movendo, se arrastando. E ela começa a ministrar a palavra para ela mesma, dizendo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Eu creio que eu vou lá e eu vou tocar no mestre e eu vou ser curada. Ela está vivendo um processo. Essa mulher está vivendo um processo. E processo não dura para sempre, não. Processo não é eterno. Todo processo nos leva a um propósito. E todo propósito nos encaminha a uma promessa
Ninguém começa na promessa, mas começa no processo, porque a dor do processo fará você viver o nível do propósito. E este nível desse propósito fará você alcançar a promessa. Quantos creem nisso? Amém. Então, muitas vezes nós não entendemos quando o processo entra. O processo entra na sua vida, você não entende. Mas quando o processo sai, aí você começa a entender o porquê das coisas. O processo não é para te matar, mas é para te amadurecer. Eu coloquei exemplo de processo aqui, namoro. Para os jovens, namoro é o quê? É um processo. Noivado é um propósito. Casamento, promessa de Deus na sua vida. Paulo diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, processo, agradável, propósito e perfeita vontade de Deus, promessa. Eis que o semeador saiu a semear. Quando a semente cai no chão, processo. Quando ela está na árvore, propósito. E quando ela gera frutos, promessa de Deus. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele estava passando por um processo. Quando ele foi colocado na casa de Potifar, que era propósito de Deus. E quando ele interpretou o sonho de Faraó, então ele foi empregado autônomo e virou governador. Isso chama promessa de Deus para a vida de José. Quando os hebreus estavam no Egito, processo. Quando eles foram para o deserto, propósito. Quando ele chegou em Canaã, promessa de Deus. Davi, quando lutou contra Golias, processo. Davi, quando foi ungido, propósito. Davi, quando se assentou no trono e virou rei, promessa de Deus para a vida dele. O último e maior exemplo, quando Jesus foi para a cruz, processo. Quando ele morreu, propósito. Mas quando ele ressuscitou, promessa de Deus. Aleluia. Então tem muita gente que está no processo. E Deus diz: olha, processo não é para te matar. Processo não é para te ferir, mas é para te amadurecer. Todo processo te levará ao propósito. Todo propósito fará você se encontrar com a promessa. E algo interessante nesse texto é que Jairo chegou primeiro. Primeiro chegou Jairo e por último chegou a mulher. Mas quem é que recebeu a cura primeiro? Foi a mulher. Por quê? Porque com Jesus não é por onde chegar. Com Jesus não é quem chega primeiro, mas é quem entende primeiro. Quem entende primeiro a sua palavra, a sua verdade, pratica. Com Jesus não é por onde chegar, mas é quem compreende os seus mandamentos. E Jairo queria que Jesus fosse lá na casa dele. E a mulher não. A mulher, ela queria ser curada ali mesmo. Ela disse: tão somente eu tocar. Ela só queria cura. Ela precisava ser curada. Onde Jesus estivesse, ela queria estar. Porque ela sabia que ela ia tocar e ela seria curada.
Então nós aprendemos que tem pessoas que estão empurrando a bênção para amanhã, a deixa para amanhã, a deixa para o culto de domingo. Deus quer hoje. Deus quer agora. Ela diz assim: se tão somente eu quero tocar na orla dele. O que aconteceu? Ela veio um pouco atrás dele. Para os judeus, a parte de trás é a parte da justiça. A parte de trás é a parte da justiça de Deus. E o que aquela mulher estava querendo era justiça. Por isso que Jesus falou assim: Moisés, olha, o meu rosto, você, Moisés, não vai ver não. Porque se você ver o meu rosto, você vai morrer, mas eu vou passar. E você vai ver as minhas costas, e você vai ver então, Moisés, a minha justiça. Aí ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então aquela mulher, ela sabia que ninguém ia fazer justiça por ela, não. O governo da época não ia curar ela. Roma também não ia curar aquela mulher. Ela precisava da justiça de Deus. E talvez tocou, e ali o rei, o justo, a curou. Porque ela veio e tocou nas suas vestes. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era uma pessoa considerada impura. Ela era uma pessoa suja. Ela não poderia entrar na cidade. Ela não podia entrar no templo. Ela não podia se aproximar do sacerdote. O que ela fez então? Ela veio por trás. Aí você pensa: será que ela deveria ter vindo pela frente? Será que ela deveria ter vindo e se apresentado ali? Vinha pela frente: oi Jesus, eu sou a fulana, eu estou perdendo sangue faz 12 anos. Será que ela deveria se apresentar? Ela veio por trás. E não podia, ninguém podia chegar por trás de uma autoridade. Então, nós aprendemos uma coisa aqui: Jesus, ele não tem lado. Qualquer lado que você chegar é o lado certo. Ele próprio diz: chegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Aonde você tocar é o lado certo. Aquela mulher, ela não tinha dinheiro, o bolso dela estava vazio, a esperança dela estava vazia, mas o coração dela estava cheio de fé. E então, usa o que você tem. O que é que você tem? E é incrível que ela era considerada suja. Ela não podia tocar em Jesus. Ele sabia, Jesus, ele sabia que ela ia lhe tocar. E ele deixou. Ele simplesmente deixou. Sabe o que aconteceu? Ela ficou limpa. Ela tocou e ele limpou ela. Por isso que o diabo, ele gosta de coisa limpa. Sabe por quê? Porque ele pega o que está limpo e suja. Simples assim. Ele pega o que está limpo e suja. Jesus não. Jesus é muito mais poderoso, porque ele pega o que está sujo e limpa.
lá. Quando ela tocou nele, sabe o que aconteceu? O que estava nela não passou para ele, mas o que estava nele passou para ela. E ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a grande multidão estava seguindo Jesus. E agora ele ia com Jairo. Ou seja, Jesus estava se movimentando, estava caminhando com destino até a casa de Jairo. Jesus estava em movimento. O Brasil pode estar parado. O SUS pode estar parado. O STF pode estar parado. A Câmara dos Deputados pode estar parada. O reino dos céus não para. O reino dos céus não para. Então a situação daquela mulher parecia estar parada. 12 anos. 12 anos para levar a cura. Ela teve que perder várias coisas. Ela teve que romper várias barreiras. Ela teve que passar por um longo processo. Quantas pessoas estão no processo, passando pelo processo? José, para ganhar o trono, José teve que abrir mão da mulher de Potifar. Abrir mão da mulher para ganhar o trono. Agora você imagina uma mulher bem arrumada, cheirosa, penteada, maquiada, linda. E José olha para ela e sabe que o que Deus tem para ele é muito maior, é incomparável. Hoje a gente vê pessoas abrindo mão de trono, abrindo mão do trono de Deus para ganhar coisas. O que os médicos tirou dela 12 anos não foi maior do que o que ela ganhou por Jesus em um dia. Aí ele diz: mais vale um dia na sua casa do que 1000 lá fora. Jesus está dizendo assim: olha, o que você vai ganhar é muito maior do que o que você perdeu. E pergunta do Espírito nessa noite é: você consegue ver Jesus na multidão? Ah, mas eu estou vivendo uns problemas. E aí? Você consegue ver Jesus no meio deles? No meio desses problemas? Sim, porque a mulher, ela conseguiu. Ela viu Jesus no meio da multidão. E aí, incrível que ela não tocou na cabeça dele, não. Ela não tocou no peito dele, não. Sabe onde foi que ela tocou? Na orla do seu manto. E onde é que está a orla? Embaixo, lá nos pés. Foi lá que ela tocou, aos pés. E aí você, comigo, imagina que os maiores milagres que Jesus fez não foi quando as pessoas tocaram seus mãos, mas sim quando as pessoas tocaram os seus pés. Nessa noite, o lugar mais alto que não é lá, no Exame. O lugar mais alto não é quem subiu a escada aqui, não. Mas o lugar mais alto é quem tocou aos pés do Mestre. Quando você chega aos pés de Jesus, é incrível que quando você toca, quando você chega aos pés dele, o que acontece? Você não é pisoteado, não. Pelo contrário, ele diz assim: olha,
pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a maioria dos milagres de Jesus não foi pelas mãos, mas sim aos pés de Jesus. A gente tem vários exemplos aqui, eu anotei aqui. A mulher sirofenícia, ela se prostrou aos pés. A cananeia, aos pés. Marcos 1, o leproso veio e rogou-lhe de joelho aos pés. Os 10 leprosos que teve a humildade de retornar, veio correndo aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue aos pés. Jairo aos pés. Enfermos que iam até Jesus aos pés. Lucas 10. Maria está aos pés de Jesus chorando, porque Lázaro havia morrido. Lucas 10, Maria está aos pés de Jesus ouvindo a mensagem. João 11, Jesus está aos pés, Maria está aos pés de Jesus chorando, porque Lázaro havia morrido. João 12, Maria está derramando perfume aos pés de Jesus. Aleluia. E quando Jesus chega ao céu, o que acontece? Os 24 anciãos depositaram suas coroas aos pés de Jesus. Aleluia. Jesus, ele é o único rei que tem coroa na cabeça e nos pés. A pergunta é, o que tinha no pé de Jesus? Porque todo mundo ia para lá. Todo mundo queria estar aos pés de Jesus. A resposta está em Gênesis, quando ele diz 3,15, quando ele diz assim: da semente da mulher eu levantarei um, e tu lhe pisarás o calcanhar, e ele pisará a cabeça. Como é que se pisa na cabeça? Com os pés. E ele pisou na cabeça da serpente. Aleluia. E aquela mulher, então, quando ela tocou na orla, o que aconteceu? Imediatamente o sangue foi estancado. Imediatamente dele saiu o poder. Então, mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos. Quantos meses tem um ano? 12. Quantas horas tem um dia? 12. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, eu sou governo sobre a sua vida. Eu governo sobre a sua casa. Ele, o Senhor, tem governo sobre tudo e sobre todos. Ele governa sobre a doença. Ele governa sobre a morte. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Quando ela tocou, já estamos em reta final. E quando ela tocou em Jesus, ele perguntou assim: quem me tocou? Você observa que no versículo 25 ela era uma certa mulher. Lá no versículo 34 ela é filha. Ele disse para ela assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O versículo 34 ela é filha. Então o dinheiro que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, não trouxe paz. Mas Jesus trouxe muitas coisas. Ela ganhou vida. Ela foi para buscar a cura e ganhou tanto presente espiritual.
espiritual, ela ganhou tanta coisa que se eu fosse listar aqui, ela ganhou o Pai, ela ganhou a cura, ela ganhou paz, liberdade e tantas e tantas e tantas outras coisas ela ganhou quando foi aos pés de Jesus, quando depositou a sua confiança nele. Quantos foram abençoados? Amém. E nessa noite, o Senhor está aqui. Quantos creem nisso? Amém. Nessa noite, toque nele, toque na orla. Nessa noite, se prostre aos pés. Ele diz assim: